Queridos irmãos, você que é testemunha de Jeová ou não, sei que não me consideram mais como irmãos, mas eu os considero em Cristo. É muito bom a gente ouvir pessoas, testemunhas de Jeová, que realmente mantêm a razão, mantêm o raciocínio e a sobriedade. Eu acabei de assistir um vídeo do Apologista da Verdade e me fez pensar bastante, porque lá no vídeo ele mostra aquilo que eu realmente penso. A gente não pode negar o fato de que quando saímos da organização chamada Testemunhas de Jeová, a gente fica sem saber para onde ir. E muitos nem sequer vão para qualquer outro lugar. Eu mesmo, apesar de eu estar dissociado há cerca de 4 a 5 meses, eu não deixei de crer na palavra de Deus, eu não procurei outro lugar para ir. Porque eu sei que em todas as organizações há o erro, há heresia. Mesmo na organização de Jeová, há erros de entendimentos e há também heresias antigas e novas. Mas em comparação a todas, nós sabemos que em vários sentidos, no sentido moral, espiritual, organizacional, ela realmente é uma boa comunidade cristã. E eu tenho dito isso aqui nos meus vídeos, mesmo após ter saído. Por que, meus amigos? Por que, meus irmãos? Nós, que somos sinceros estudantes da Bíblia, que somos sinceros cristãos, adoradores do único Deus verdadeiro, Jeová, nós não podemos jamais ser parciais. Não. Uma das coisas que, com o tempo, quando eu estava na organização, me deixava assim pensativo e até triste, posso dizer, é o fato como muitos irmãos, principalmente às vezes até o corpo governante, através das publicações, falam de outras pessoas das outras religiões e até generaliza como se todas as pessoas das religiões que não são testemunhas de Jeová são iníquas, são pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não merecem a salvação no dia de Jeová. E eu me fazia a pergunta: será que Deus é injusto assim? Desde quando eu comecei a ler a Bíblia e ingressei até nas Assembleias de Deus e conheci outras igrejas, porque eu visitava, conheci suas doutrinas, conheci irmãos de outras igrejas que eram fiéis, leais, que não eram hipócritas. Eles não diziam ser uma coisa e eram outra por trás, né? Assim como é no meio da organização das Testemunhas de Jeová. Há irmãos verdadeiros, sinceros e puros, procurando seguir à risca as orientações de Jeová através da palavra de Deus. Há irmãos que, mesmo sendo sinceros, eles percebem quando o corpo governante está enganado em determinados ensinamentos e entendimentos. E até mesmo, muitas vezes, fala ou expõe aquilo que eles viram de errado no entendimento, tentando ajudar aqueles que estão ali dentro também. Eu soube e tenho sabido de casos de irmãos de várias denominações cristãs, ou como querem dizer, autodenominadas cristãs, que têm entregado a própria vida em sacrifício para manter-se dentro dos princípios e da palavra de Deus. Pessoas que foram mortas, presas, torturadas, esfoladas vivas. Quantos milhares o Império Romano não matou? Quantos milhares a Inquisição Católica não assassinou?
quantos milhares os países comunistas e ateus, como a Rússia e outros do nosso tempo agora, foram mortos, estão presos. Ou você, que é testemunho de Jeová, acredita que somente irmãos testemunhos de Jeová sofrem essas coisas pelo amor de Cristo? Não. Aqui em 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo ele deixou uma regra que se o corpo governante seguisse, eles não teriam tanto que estar mudando suas doutrinas e deixando os membros sem saber em que acreditar. Sim, porque quando alguém ensina algo, aí depois vai ensinar de novo aquele mesmo assunto diferente, depois volta atrás, depois volta novamente, depois abandona, depois... É uma confusão que eles, o próprio escravo, faz na mente das pessoas. Eles são culpados de fazer essa confusão mental. É como se eles mesmos vivessem uma confusão mental. Então aqui diz, ó, agora, irmãos, estas coisas passei a aplicar a mim mesmo e a Apolo, para o vosso bem, para que, em nosso caso, aprendais a regra, não vades além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiqueis individualmente enfunados a favor de um contra o outro. Quando o corpo governante ele vai além do que está escrito, e os irmãos na organização percebem, aqueles que são sinceros se manifestam. E isso não é antibíblico, se manifestar contra um entendimento errado, antibíblico. Porque o próprio Paulo ele disse, importa. Sim, importa que haja heresias entre vocês, divisões, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Somente aqueles que estão ali por estar, que entregou totalmente a sua vida nas mãos do corpo governante ou dos líderes de qualquer religião, eles não se importam com o que está sendo ensinado, se está em harmonia com a Bíblia, se não. Mesmo que ele perceba uma vez ou outra que não está em harmonia, ele não vai se manifestar, porque ele diz, eu não sou responsável por isso. Só, meu amigo, que você tem que ensinar a fazer discípulo, e no erro que você for mergulhado, você vai ter que ensinar para as pessoas. E na organização, se você não ensinar aquilo que está nos livros, mesmo sabendo que aquilo ali, algumas coisas estão erradas, você é tido como apóstata. Você é chamado, você é marcado, você é até excluído, desassociado. Depois criticam as pessoas que fazem críticas justas, muitas delas, contra a organização das testemunhas de Jeová e contra as testemunhas de Jeová. Mas quem é culpado por essas pessoas que fazem críticas justas, honestas, contra o corpo governante? É o próprio corpo governante. Eles, por errarem tanto e mudarem tanto, não terem uma palavra firme, se tornam indignos, até mesmo da confiança de alguns. Eles que dão combustível para as pessoas falarem contra a organização, contra os ensinos da organização. Eu fico triste por causa disso. Não me alegro. Mas que Jeová nos ajude, que Jeová tenha misericórdia de cada um de nós. Eu não estou em organização nenhuma atualmente. E Jeová não me comissionou para formar uma congregação. Pelo menos até agora ele não fez isso. E eu não vou por minha própria conta formar mais um grupo religioso, porque isto vai causar mais confusão para as pessoas. Só que uma coisa eu tenho certeza e digo a vocês: eu não vou e não quero participar de nenhuma religião que acredite na Trindade, pois é um dogma católico e pagão. Isso eu tenho visto através da Bíblia. Não é que alguém me ensinou. Antes de eu ser testemunho de Jeová, eu vi isso através da Bíblia. Mesmo onde eu estava naquela época, as pessoas lá, a doutrina, o dogma ensinasse a Trindade.
mas através do estudo e da pesquisa sincera da Bíblia, Jeová abriu meus olhos. Não quero participar de uma organização que incentiva seus membros a pegar numa arma e atirar no peito de seus irmãos em uma guerra, em um conflito humano de interesses egoístas e mesquinhos. Não, isso também não é bíblico. Eu não quero participar de uma religião que ensine que Deus criou os seres humanos predestinados ou para a vida eterna ou para serem jogados no fogo eterno, para sempre ser atormentado. Não, também não. Então, meus amigos, essa é a minha consideração de hoje. Espero que vocês entendam. Eu não sou a favor de religião ou de pessoas que criticam de forma injusta outras pessoas e outras religiões. Mas uma crítica, quando ela é justa, nós devemos parar e prestar atenção. Tenham todos uma boa noite.